Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Felipe Melo e essa aqui é uma aula sobre notação científica. Então, primeiramente, antes de tudo, notação científica. O que é notação científica? É uma representação numérica que é utilizada quando você está utilizando algumas medidas que tem várias casas decimais, que torna o número ou muito grande ou muito pequeno. 0,00000 alguma coisa. Ou 10 milhões, para você não escrever vários zeros, é utilizada uma notação, né? Uma forma de se expressar numericamente que fica muito mais fácil, mais simples para aqueles que utilizam, por exemplo, na engenharia, na matemática, em algumas áreas. Então, eu tenho aqui, esse n seria o meu número, né? Onde eu tenho ele várias casas decimais, e quando eu vou representar ele, vai ser com um A vezes 10 elevado a n. E quem seria meu A? Seria o primeiro número com que eu vou deixar ele, vou ter uma vírgula e vai ter os demais números que sejam necessários. Isso aí é uma aula sobre algarismo significativo, que já tem aqui no canal também. Se vocês tiverem interesse, pode assistir. Mas eu só vou trabalhar somente aqui com um número. Ou seja, e esse A ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Ou seja, ele vai do 1 até o 9. Eu tenho aqui um exemplo. Esse exemplo aqui é o 0,001. Ou seja, esse é meu n. E eu tenho esse meu número aqui. Do meu A é o 1. Como ele está aqui dentro, então está tudo ok. Vai ficar 1 vezes 10 a menos 3. E por que a menos 3? Porque são 3 casas decimais. Olha. 1, 2, 3. Depois a vírgula. E para retirar essa vírgula, deixar um número mais compacto, um número menor, de você conseguir escrever, né? Não que ele, um número vá alterar o seu tamanho, né? O seu valor, ele somente vai alterar a forma de escrita, ficar uma escrita mais simples. Se eu acrescentasse, por exemplo, 10.000, eu escreveria de uma forma mais simples, ficaria mais fácil de se escrever do que você escrever 10.000. E quando foi criado, né, através de medida, essa notação científica, foi também criada uma tabela. E essa tabela ela tem vários nomes, né, para o prefixo, né? Por exemplo, tem o quilograma, tem o quilômetro, tem o quilolitro e por aí vai. E ela tem o prefixo. E esses aqui são os prefixos, né? Que é o tera, o giga, o mega, o quilo, o hecto, o deca, o deci, centi, milo, micro, nano e o pico. E cada um desses prefixos ele tem um símbolo. O tera é o T, o giga é o G, o mega é o M, o quilo é o K, o hecto é o H, o deca é o DA, o deci é o D, o cento é o C, o milho é M, o micro é o Mi, o nano é o N e o pico é o P. Cada um desses terá um símbolo e cada um desses também terá um fator de multiplicação. Por exemplo, aparece lá quilômetro. Quando você transforma de quilômetro para metro, você sabe que é 10. Cadê aqui o quilômetro? Aqui, o quilômetro. Que é 10 a 3, né? E quando você sai de metro para milímetro, também é 10 a menos 3. Ou seja, cada um desses aqui terá um fator de multiplicação. Ou seja, 10 a 12, 10 a 9, a 6, a 3, a 2, a 1, menos 2, menos 3, menos 6, menos 9 e menos 12. Aqui está a tabela, a notação científica. E cada uma dessas é relacionada a uma área, né? Essas medidas aqui, que são anotações bastante pequenas, elas são utilizadas na base de medidas microscópicas, científicas dessa área. Essas aqui, que são de 10 a 3 a 10 a menos 3, é utilizada no seu dia a dia. É até estudado nas escolas, bastante conhecido entre vocês. E essas aqui grandes, normalmente utilizada na questão da internet, né? Tem o mega, o giga e o tera. E cada uma dessas medidas, dessas notações, ela tem a sua ordem de grandeza, o seu tamanho, né?
que é reconhecido. Chega uma questão e fala, olha, me dê a ordem de grandeza. E o que é a ordem de grandeza? É uma expressão de potência de 10, mais próxima da medida, onde se aproxima, como se fosse uma aproximação daquela grandeza, né, que você fez através da sua mudança na notação científica. E eu tenho essas condições aqui, que se o A ele for maior ou igual a 1 e menor que raiz de 10, então a ordem de grandeza é o 10 elevado ao n, que a gente viu anteriormente. E se o A ele for maior ou igual a raiz de 10 e menor que 10, então a ordem de grandeza é o 10 elevado a n mais 1. E para ficar conhecida, a raiz de 10 é aproximadamente 3,1623, né? Esse aqui é o número da raiz de 10. Vamos para um exemplo. Eu tenho aqui 6,8 vezes 10 a 8. E eu sei que 6,8, quando eu venho para o 6, que é meu A, eu sei que o 6 ele é maior que 3,1623. Então, eu vou acrescentar mais 1 ao meu n. Quem é o meu n? 8. Então, minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 9. Muito simples, não teve nenhuma dificuldade. Outro exemplo que eu tenho aqui é 3 vezes 10 a 2. Como o meu 3 ele é menor que a raiz de 10, então minha ordem de grandeza vai ser meu 10 a n. Quem é meu 10 a n? 10 elevado a 2. Então, minha ordem de grandeza é 10 elevado a 2. Agora vamos trabalhar um pouco sobre as potências de base 10. A potência de base 10 é meu 10 elevado ao n. Que a forma principal, né, que eu tenho do meu 10 elevado a n é 10 elevado a 0, que é o quê? Que é 1. Essa aqui é um dos princípios mais básicos, né, que eu tenho, que é 10 elevado a 0, que é igual a 1. Eu tenho 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 3 é 1000. E quando eu ver lá na minha notação de base 10, quando eu ver um número negativo, o que eu faço? Ou você pega e joga para baixo e faz a operação, ou você muda uma casa. Tem outra situação aqui, que é bastante semelhante a essa aqui de cima. E vamos para as multiplicações. O que eu faço aqui? Eu sei que meu 10 elevado a 0 vezes 10 elevado a 3, eu somo os expoentes, e quando eu somo os expoentes, vai ficar igual a 10 elevado a 3. Tem outro exemplo aqui, que é 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 6, que é igual a 10 elevado a 3 mais 6. Quando eu somo 6 mais 3, dá 9, então tenho 10 elevado a 9. Tenho essa situação aqui, que é 10 elevado a menos 1, dividido por 10 a 4. Quando eu tenho uma divisão, o termo que está embaixo, ele passa subtraindo para cima, na minha soma, né? Vai ficar menos 1 menos 4. Então, eu vou ficar com 10 a menos 5. Tem outra situação aqui também, que é 10 a menos 1 vezes 10 a 4. Quando eu somo os dois aqui, vai ficar menos 1 mais 4, vai dar menos 3. Então, eu vou ficar com 10 a menos 3. E aqui um caso que pode confundir alguns alunos, que é o quê? Eu tenho 10 a menos 3 e 10 a menos 2. Lembrando que quando eu tinha aqui embaixo, ele passou subtraindo. Então, aqui é menos 2. Eu vou ficar menos 3 menos 2. Menos com menos dá mais. Então, fica mais 3 mais 2. E meu resultado vai ser 10 a menos 1. Esses aqui são os exemplos. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um grande abraço. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham compreendido bem o assunto. E cada um que não tenha compreendido, comenta aí nos comentários, que vou tentar resolver as suas dúvidas.